Alô? Oi, pessoal, boa tarde. Vocês me escutam bem? Se aumentar, fica melhor? Vamos... E agora? Acho que agora deu, né? Boa tarde. Estou feliz de estar aqui, ter todos vocês aqui na plateia presentes. Eu me chamo Eloá Guedes e vou mostrar para vocês um pouco da minha pesquisa, um pouco do que eu venho desenvolvendo na Universidade do Estado do Amazonas, com inteligência artificial para melhorar o mundo. Queria agradecer a organização do evento, o pessoal que está aqui dando apoio ao palco, em especial o Palco Petrobras, que me efetuou esse convite para estar aqui hoje. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou doutora em Ciência da Computação pela Federal de Campina Grande. Trabalhei com teoria da computação e informação quânticas, tenho 2 publicações científicas na área, mais de 50 artigos publicados em eventos e periódicos na área de computação. E atualmente eu sou professora associada da UEA, aqui em Manaus, na Escola Superior de Tecnologia, atuando nos cursos de Engenharia de Computação, Sistemas de Informação e Licenciatura em Computação. E também sou entusiasta Python, ajudei na fundação do PyLadies, colaboro com a PyNorte, PyData aqui em Manaus, e sempre que possível estou nos rolês aí de Python, sou um evangelista em Python. Bem, minha atuação como docente, como pesquisadora, ela se dá no âmbito da Universidade do Estado do Amazonas, no Laboratório de Sistemas Inteligentes, que é uma iniciativa de um grupo de professores pesquisadores da nossa instituição para criar soluções de vanguarda com tecnologia, especialmente com inteligência artificial. Esse aqui é uma foto de time, sempre desatualizada, porque entrou alguém se formou. Graças a Deus a gente tem uma taxa muito boa de sucesso e de empregabilidade dos nossos estudantes. E também alunos que vão para pós-graduação, que já concluíram mestrado, que estão no doutorado. E aqui alguns dos pesquisadores que colaboram comigo nessa iniciativa. Professor Fábio Santos, Carlos Maurício, Tiago de Mello, também professora Márcia Sampaio, professora Daniele Noronha e outros que eventualmente a gente tem um vínculo esporádico. Aqui está a infraestrutura do laboratório, que fica lá na Avenida Daci Vargas, na Escola Superior de Tecnologia. É aqui onde eu me divirto e faço ciência com meus alunos, criando coisas inteligentes. Então, pessoal, entrando já no tema da palestra, quando a gente fala em inteligência artificial, não tem como a gente falar sobre esse tema sem falar sobre o meu super-herói favorito. De todos os universos e metaversos, Alan Turing é o cara. Além de ter definido o que é computação e o que significa computar, Alan Turing, em 1950, publicou um dos artigos mais importantes que deu pontapé nessa possibilidade da gente ensinar as máquinas a fazer coisas inteligentes. Então, Alan Turing propõe um teste chamado teste de Turing, em que você interage por meio de fala, de texto, de imagem, com entidade que vai estar separada de ti por um anteparo, e essa entidade vai prover respostas. Quando essa entidade torna-se indistinguível de uma pessoa, segundo Alan Turing, ela é uma entidade inteligente. Com esse artigo e com as pesquisas posteriores, nasce aí a área de inteligência artificial dentro da ciência da computação, cujo objetivo é criar entidades inteligentes, aqui segundo uma das principais referências da área de inteligência artificial. Mas o que é inteligente? De onde a gente tira esse conceito? Se a gente julgar um peixe pela capacidade dele de subir em árvore, ele não é inteligente. Então, a noção de inteligência que a gente guia o estudo de inteligência artificial é inspirado num dos melhores hardwares que existe para inteligência. Esse aqui, o cérebro humano. O cérebro humano é um hardware biológico, o único órgão do corpo humano que escolheu o seu próprio nome, né? Escolheu o nome de todos os demais órgãos. Pesa, em média, no adulto, 3,6 kg. Tem 10 a 11 bilhões de neurônios e 10 a 15 sinapses. Mais sinapses e neurônios do que objetos conhecidos dentro do nosso universo, né? E o cérebro humano é muito massa, ele é resultado da evolução de bilhões de anos de aprimoramento contínuo, voltado para a linguagem, processamento de sinais de áudio, vídeo,
filtragem de ruído, não precisa quase de manutenção, tem uma sobrevida super longa e todo mundo aqui tem. Então, quando a gente quer pensar numa entidade inteligente, uma das características que a gente quer é replicar em máquina as habilidades do cérebro humano, que são muito, muito complexas. Por exemplo, nesse momento, o cérebro humano está controlando as batidas do nosso coração, a nossa regulação corporal para lidar com esse calor que está insuportável e fazendo ainda a filtragem e a eliminação de informações irrelevantes. Por exemplo, os seus olhos capturam o tempo todo o seu nariz, não importa o tamanho, não importa o formato. Quem filtra essa informação é o cérebro. Desculpe, vocês estão vendo o nariz agora, daqui a pouco passa. Esse aqui é a imagem do meu cérebro, para comprovar que eu trouxe, está funcionando, e prova de conceito. E aí, quando a gente pensa em criar uma inteligência artificial que replique todas as capacidades e habilidades do cérebro humano, simplesmente é demais, é muita pretensão. A gente precisaria pelo menos de um processador para cada neurônio. E aí, bem, isso não se mostrou tão viável, embora existam pesquisadores que vão nessa linha e, ao invés de a gente ter um sistema inteligente que se propõe a resolver todos os problemas que uma entidade inteligente resolve, nos anos 70, com Arthur Samuel, resolvemos um pouco dar uma baixada de bola e mudar esse paradigma. Qual é a ideia? A ideia que iniciou-se na década de 70 foi, ao invés de a gente ter uma inteligência artificial geral, que se propõe a ser inteligente, consciente, autônoma, enfim, por que não olhar para problemas mais específicos e tentar ser inteligente apenas em nichos específicos? Essa ideia é uma sub-área hoje de de inteligência artificial, chamada machine learning. Então, para que a gente que não tem afinidade com machine learning possa entender a receita básica de como isso funciona, a gente vai na seguinte pegada. A gente vai ter algoritmos que melhoram sua performance, ou seja, que eles aprendem conforme eu seja capaz de prover experiência para eles. O segundo é que eles não são explicitamente programados para uma determinada tarefa. Eu tenho uma receita geral de como aprender, certo? E ela vai servir para múltiplas tarefas. E o terceiro ingrediente que faz machine learning ser uma técnica de IA que dá muito sucesso hoje em dia é que ela precisa de basicamente 3 componentes. Esses modelos, que são inteligentes e aprendem, os dados que fornecem a experiência e as métricas para dizer se esse modelo está indo bem ou não. Esses são os componentes básicos que a gente chama para desenvolver algoritmos de machine learning. Mas essa ideia ainda está muito abstrata. Bora tentar agora dilacerar mais, esticar essa ideia, como diz o amazonense, né, para que a gente entenda. Então, eu convido vocês para entender uma das maneiras de fazer machine learning, que é o aprendizado supervisionado. Essa é a receita. Você quer fazer uma receita de bolo? Essa é como se fosse a receita mais básica para algoritmos que aprendem conforme machine learning. Eu preciso ter dados. Esses dados vão me fornecer experiência sobre o problema. Então, meu objetivo aqui é criar um algoritmo que diferencie gato de cachorro. Fácil? Para a gente? Tarefa fácil. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar fotos diversas, não tenho laser, mas estão ali as fotos de gatos e cachorros em diferentes posições, de diferentes raças, capturados com diferentes aparelhos, sob diversas condições, de manhã, de tarde, de noite, na grama, no sofá, etc. E essas imagens, elas vão estar rotuladas. Rotulada significa que para cada imagem de cachorro, eu tenho o rótulo certo, é um cachorro ou é um gato. Esses rótulos são fornecidos por um especialista no problema, um supervisor, por isso que a gente chama de aprendizado supervisionado. Nesse problema, o supervisor poderia ser um veterinário, ou até uma pessoa comum que goste muito de pets. Mas se eu tivesse, por exemplo, um problema de tuberculose, meu especialista precisaria ser um pneumologista. Por isso que a gente chama aprendizado supervisionado, porque tem que ter um supervisor para rotular os dados. Rotulou incorreto, o algoritmo vai aprender incorreto. Então, essa base de dados tem que ser grande e representativa em relação ao meu problema,
para eu poder treinar o meu modelo. Então, eu vou passar por um processo de machine learning, que esse modelo vai receber esses dados como entrada e os seus respectivos rótulos e aprender maneiras de mapear tal entrada em tal saída. Feito isso, eu treinei o meu modelo parte 1. Tem um modelo pronto aqui, capaz de diferenciar gatos e cachorros. Já posso vender para pet shop? Não. Eu tenho que testar se esse modelo é bom. Então, para testar se o modelo é bom, eu vou expor a dados nunca antes vistos. São os dados de teste, que também são dados do cenário real, mas que não foram vistos pelo modelo durante a sua etapa de treinamento. Se eu usar figurinhas repetidas aqui, é muito fácil. O algoritmo pode ir lá, consultar uma base de dados de todas as imagens que ele viu, comparar e dar como resultado o rótulo que ele já tinha, e não algo que ele aprendeu. Então, a capacidade de um modelo de machine learning está associada à sua capacidade de generalizar, ou seja, prever rótulos para imagens nunca antes vistas. Então, aqui, imagens nunca antes vistas, sem rótulo, o modelo vai fazer a previsão e ele erra. E tudo bem, porque humanos também erram nessa tarefa. Se você é exposto a uma imagem dessa por menos de 3 segundos, tua taxa de erro é de 7%. Então, se eu considerar que a taxa de acerto de 5 figuras, ele acertou 4 de 5, esse algoritmo tem uma acurácia de 80%. Então, eu posso vendê-lo com essa promessa de funcionamento. Ficou claro o paradigma supervisionado para todo mundo? Beleza. Vamos seguir a conversa. Nesse problema que eu mostrei para vocês, a entrada de dados são imagens. Imagens têm informações sobre pixels, né? Tem uma dimensão, mas eu estou interessada não nas imagens, mas no que tem dentro dessas imagens. Eu não estou interessada apenas em olhar para as imagens, mas sim em ver o seu conteúdo. Ou seja, eu estou falando da junção de uma outra área de computação chamada visão computacional, que tem como um de seus objetivos automatizar tarefas que a visão humana é capaz de fazer. Então, é distinguir semanticamente se o conteúdo daquela imagem é de um gato ou é de um cachorro. Agora, vamos fazer aqui um teste de idade. Quem aqui utilizou o Orkut? Beleza. Quem utilizou o Orkut lembra no dia que o Orkut começou a marcar as fotos das pessoas? Beleza. Aquilo ali era 2001, usando o resultado de um paper de 2001 de Viola e Jones. Viola e Jones propuseram um algoritmo para, dentro de uma imagem, encontrar onde havia uma face. Detecção de rosto. Qual era a ideia do algoritmo de Viola e Jones? É fácil saber quando tem um rosto. Eu tenho um filtro horizontal que casa com essa posição dos olhos, a parte branca dos olhos e as sobrancelhas. E eu tenho uma separação vertical da face pela simetria em relação aos dois olhos. Então, quando eu casar o filtro horizontal com o filtro vertical, normalmente ali eu consigo delimitar uma face. Viola Jones, poxa, esse algoritmo foi muito usado e ele foi promoveu uma quebra de paradigmas na área de visão computacional, porque a gente aprendeu uma receita, certo? De como encontrar faces. Só que para encontrar faces em 2001, eu tinha que saber esse e esse filtro. Se eu quisesse separar um gato de um cachorro, eu teria que saber descrever quantos filtros servem para detectar um gato, quantos filtros servem para detectar um cachorro em todas as modalidades de gato que existem e todas as modalidades de cachorro que existem, inclusive com tosas desgraçadas, a gente vê por aí todos os dias. Então, fazer um algoritmo inteligente seria, com visão computacional, até o ano de 2001, escrever filtros abstratos e complexos para detectar coisas. Quem aí está afim desse rolê? Não era sustentável. Mas aí, né, as coisas evoluem. Passado um tempo, o governo americano queria fazer uma separação de cartas e cheques bancários a partir, de maneira automática, eu queria escanear essa carta ou cheque e fazer uma separação de acordo com o código postal. Então, o que eles fizeram? Juntaram 7.000 pessoas
e cada uma delas vai escrever dígitos manuscritos de 0 a 9. Eles contaram com a ajuda do censo americano e montaram uma base de dados chamada MNIST, que contém dígitos manuscritos. O objetivo era criar um algoritmo inteligente que pudesse dizer qual dos dígitos era aquele, né? Na época, 1989, para os que eram nascidos, não sei se é o meu caso, eram 28 por 28 pixels e apenas preto ou branco. E aí, MNIST, aqui é uma amostra, são 70 mil dígitos, tem algumas pérolas, vamos a elas. Eu adoro esse 7 aqui, que é amigo desse. Tem um 4 aqui, que você pensa que é um A, né? Tem um 2 que é terrível, esse aqui, ó. É a caligrafia que o pessoal quer que eu considere em prova, tá? Por favor. Não. Então, pessoal, qual foi a ideia? Vamos promover aqui uma técnica inteligente para classificar dígitos. Tarefa fácil, visualmente fácil para a gente, mas lembra que era 89, o rolê era mais difícil na época, e a gente não estava nem falando de receita médica, letra de médico, era apenas dígitos manuscritos. E um pesquisador, uma equipe de pesquisadores, criou uma ideia de uma rede neural capaz de extrair características com aqueles filtros e aprender esses filtros automaticamente à medida que ia havendo o treinamento da rede. Eles criaram o que nós chamamos hoje de redes neurais convolucionais. Então, essas redes neurais convolucionais, elas são inspiradas no nosso cérebro. Elas não funcionam tal como o nosso cérebro. Porque se a gente soubesse como o nosso cérebro funcionava, meio monte de problema estava resolvido. Então, ela se inspira em algumas ideias do nosso córtex visual. E que, num primeiro momento, a gente captura informações de baixo nível. É uma forma. Aí, quando eu combino essa informação com o nível seguinte, essa forma vira um contorno, certo? Que se combina numa textura, que ao final desse processamento, em camadas sequenciais e hierárquicas, ou seja, eu tenho essa a primeira, que passa todas as informações para a segunda, para a terceira, até uma camada de saída, eu consigo classificar esse dígito corretamente. MNIST serviu de base para a criação de uma rede computacional chamada hoje de LeNet, e que ela funcionou, de fato, nos Correios e nas agências bancárias americanas. Só que aí dormiu, passou o tempo. E aí, quando a gente quer resolver um problema, um BO em computação, normalmente a gente faz o que a gente está fazendo aqui, é hackathon, chama a comunidade, bora competir. A gente gosta de uma competição. Se tem dinheiro ou não, isso acaba sendo um detalhe. A gente quer resolver o problema e ter a honra de ter, né, resolvido bem. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo e com o fenômeno da Big Data, né, que é esse crescimento massivo de informações, a gente começou a ter bases de dados melhores. Dadas as redes sociais, especialmente redes sociais voltadas para a imagem, como o Flickr, que hoje é propriedade do Yahoo, a gente começou a ter imagens representativas, ou seja, muitas imagens de muitas coisas, rótulos muito consistentes e muitos dados. Rapaz, eu tenho imagens muitas, rótulos muitos, tá tudo confiável. Bora criar uma competição aqui? Bora, ao invés de classificar os dígitos de 0 a 9, bora criar uma tarefa de classificação de objetos em imagens. Difícil pra caramba. Nasceu a ImageNet. Respira, olha para essa imagem enquanto eu bebo água. Isso aqui é bem importante. Isso é um marco histórico nessa área da computação. ImageNet, ela surgiu por meio de um consórcio entre grandes universidades dos Estados Unidos para criar uma tarefa de reconhecimento maciço de objetos em larga escala. Então, qual era o desafio da ImageNet? Eu classificar objetos, só que não era mais só 10, eram mais de 10 mil. Essa base de dados tinha 1 milhão
e 400 mil imagens, mais de 10 mil classes, e só para criá-la envolveu mais de 25 mil pessoas e mais 8 milhões de dólares. A coordenadora desse projeto, professora Fei Li, claro, tinha que ser uma mulher para dar conta. Então, a partir disso, ImageNet, vamos competir. Nos primeiros anos, a classificação, os melhores colocados, tinha uma taxa de erro de 28%. Então, para as 10 mil classes, de cada 3 imagens que eles viam, eles acertavam 2 e erravam 1. Muito ruim, muito aquém. E assim foi nos 2 primeiros anos de ImageNet, sendo que o nosso patamar é o erro humano, que é na casa de 5%. Então, a gente viu uma progressão no estado da arte, mas ainda está muito aquém das capacidades humanas. Até que um grupo de pesquisadores lembrou daquela solução de Yann LeCun para dígitos. Só que adaptaram ela para a realidade que a gente tinha. E eles propuseram uma rede neural convolucional profunda, chamada de AlexNet. A LeNet tinha 4 camadas, a AlexNet passou para 8. Em um ano, eu caí 10% na taxa de erro desse problema. Então, resgatar aquele modelo de rede antigo e escalonar ele para esse tipo de tarefa se mostrou muito eficiente. Como é que significa escalonar, aumentar, profundo, convolucional? Então, é assim. No desafio ImageNet, a entrada é uma imagem de 224 por 224 pixels, ou seja, maior do que antes os 28 por 28, com 3 canais de cor. A gente entende computacionalmente como um volume. É uma matriz no R3. Essa imagem vai passar por vários neurônios, então as camadas em si são mais complexas, que vão aprender aqueles filtros que Viola e Jones usaram para detectar face. Só que ela vai aprender esses filtros a partir de 1.400.000 imagens, vistas milhares de vezes e com um número muito maior do que apenas 4 camadas. Como é que se viabilizou isso? Usando as GPUs como CPUs. Então, uma das estratégias foi acelerar o hardware computacional, pegar a GPU, que é usada para calcular operações de ponto flutuante, e usá-la para calcular os parâmetros desses filtros profundos, hierárquicos e sequenciais das redes neurais convolucionais. E a gente tem aqui outros tipos de camada que colaboraram para essa solução. LeNet, AlexNet, chegou com o pé na porta em relação ao desafio do ImageNet. E a partir daí, qual foi a ideia? Bora agora jogar confete. Alguém já aprendeu aqui a maneira correta. Bora lapidar. Bora caprichar e tentar construir redes melhores e mais complexas. E foi assim que a competição evoluiu. Nos anos seguintes, foram propostas redes neurais convolucionais, tal como a LeNet e a AlexNet, só que com características mais detalhadas, e elas foram se tornando cada vez mais profundas até que se superou o erro humano. Nessa tarefa, os algoritmos de machine learning possuem capacidade sobre-humana. Eles são melhores do que qualquer um de nós resolvendo esse problema. Mas fica tranquilo, é só um problema, tá bom? E aí, essa ideia de extrair características a partir de quantidades massivas de dados de maneira hierárquica e sistemática deu origem ao que nós estamos usando hoje como técnica do estado da arte para aprender padrões em imagens na visão computacional. Então, Deep Learning, que é essa área emergente da inteligência artificial, é uma sub-área de Machine Learning, a receita é a mesma, onde eu vou usar redes neurais convolucionais profundas e esse aprendizado, na maioria das vezes, continua sendo supervisionado e são representações hierárquicas que eu vou extraindo de uma camada e passando para a próxima para aprender padrões. Então, com essa evolução que o ImageNet provocou e as redes neurais convolucionais profundas proporcionaram, a gente parou de ficar só em problemas de classificação. Ah, nessa imagem tem um gato. Isso agora já é fichinha, isso já está resolvido
pela literatura, como a gente chama na academia, né? Agora a gente pode se divertir com outras tarefas. A gente pode agora localizar um objeto, detectar múltiplos objetos em uma imagem, e a tarefa mais difícil, que é segmentar, que é recortar um objeto com uma tesoura sem ponta, dizendo quais os seus limites. Especialmente útil na área de saúde, quando eu tenho diagnóstico de lesões e tumores. Eu quero indicar para o médico a área específica para ele analisar. Então, é isso que tem representado o estado da arte de Deep Learning hoje. Deep Learning é uma sub-área de Machine Learning, mas Deep Learning é muito maior. O que eu mostrei para vocês foi só essa interseção aqui com redes neurais convolucionais e aplicada à visão computacional, que é a minha área de pesquisa. Visão computacional é muito mais, inclusive, do que a visão humana. Por exemplo, a gente não enxerga calor, hoje ainda bem, mas tem câmeras termográficas, então eu posso extrair informação visual de câmeras termográficas. Eu não vejo o som, mas eu posso transformar ondas sonoras em imagens, extrair características a partir disso usando algoritmos de imagem. Então, atacar problemas de visão computacional permite, na verdade, resolver uma gama muito maior de problemas. E esse é o estado da arte da solução de problemas nessa natureza. É aqui que tem sido minha atuação de pesquisa dentro do LSI e em diversos outros projetos. Estamos bem, confortável, mas eu falei que inteligência artificial ia melhorar o mundo, não foi? Então, chegamos em Deep Learning, beleza? E aí é uma outra imagem da minha cabeça. O que é que eu, como pesquisadora, quero fazer de legal com isso? Porque eu quero formar novos alunos, eu quero formar novos cientistas, e ciência é a coisa mais legal que tem. Então, como é que eu vou usar todo esse conhecimento do estado da arte para poder desenvolver soluções legais, úteis, importantes e que ajudem, né, a trazer mais pessoas para o nosso lado da força? Então, eu conheci um conceito chamado computação para o bem, que é com o qual me identifico, que é uma computação como uma plataforma para a melhoria da humanidade e do meio ambiente. É enfocar em problemas sistêmicos e envolve a atuação e o desenvolvimento de soluções, tanto para a educação, pesquisa, inovação, atuação de maneira ética, e encarar aqueles problemas que realmente vão fazer a diferença na humanidade e na vida das pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis. Esse é o papel que eu acredito que a universidade pública também deve ter na sociedade. Aí, quando a gente pensa em computação para o bem, a gente quer se unir a esse lado bom da força. E uma das entidades que promove isso é a Organização das Nações Unidas, do qual o Brasil é participante e signatário dos seus compromissos. Então, a ONU tem metas para o desenvolvimento sustentável. E eu resolvi usar o conhecimento em Deep Learning e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para focar nos problemas que eu acreditava ser relevantes para mudar o mundo. E aí eu me juntei com gente boa, porque é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, todos os trabalhos que eu vou mostrar aqui, eles foram desenvolvidos. As minhas soluções para melhorar o mundo, elas foram desenvolvidas no laboratório de universidade pública. Elas são aplicações de diversos domínios que usam dados abertos, e todas essas soluções são públicas e gratuitas. Já dá para sair usando na sociedade? Ainda não. Mas é um primeiro passo, porque precisa ter validação de algumas delas, especialmente com profissionais daquela área, para a gente evitar que o risco de dano supere os benefícios. Sempre um cuidado que a gente deve ter enquanto ciência. Então, a gente ainda não chegou onde queria, mas estamos trabalhando para isso. Então, a primeira coisa que a gente quer é saúde de qualidade. Tendo saúde de qualidade, um dos primeiros trabalhos que eu desenvolvi nessa área usou bases de dados da China e dos Estados Unidos para classificar automaticamente imagens de raio-x torácico para dizer se tinham tuberculose ou não. E o massa foi que a gente usou essas bases de dados que são públicas e abertas e não usou dados dos sujeitos
e nem do prognóstico que tinha, porque muitas vezes tem um exame de sangue para dar apoio, tem idade. A gente descartou tudo e usou apenas as imagens com os rótulos saudável ou acometido por tuberculose. Nessas imagens eu tenho variação no aparelho de raio-x, eu tenho variação nas características físicas dessas pessoas, mas eu consigo contornar um problema bem grave. Por quê? Para detectar tuberculose, com certeza, você tem que fazer um exame chamado exame do esfregaço, tem que fazer uma coleta, tem que levar para o laboratório, tem que fazer análise por um laboratorista dessa imagem microscópica. Isso continua valendo. Mas muitas vezes, até chegar nesse ponto, a pessoa já desenvolveu comorbidades associadas à tuberculose, e o Brasil, em especial a Amazonas, tem uma importante carga de tuberculose acumulada dentro da América do Sul e das Américas Latinas. Então, é um problema da nossa região. Então, qual a ideia? E se eu usar o diagnóstico, se eu puder realizar o diagnóstico de tuberculose ou uma triagem de maneira automatizada, inteligente, a partir de um exame que não seja invasivo. Essa foi a ideia. Vocês já viram o filme Em Busca da Felicidade com Will Smith? Sabe aquele negocinho que ele tenta vender? É o quê mesmo? Um raio-x portátil. Então, raio-x, gente, é fácil tirar, é barato. E se a gente usar essa solução para detectar raio-x, ela está publicada num periódico da I3E, foi desenvolvida por mim em parceria com o aluno Lucas Gabriel, e hoje ela é 98% de acurácia, mais acurada do que especialistas em pneumologia para o mesmo problema, que só tem 73% de acurácia nessa mesma tarefa. Mas isso eu estou falando de coisas que eu fiz em 2020. Tem coisa mais legal. Esse aqui é um problema muito grave aqui na Amazônia, que é a malária. Detectar a malária, primeiro que a malária atinge populações vulneráveis, indígenas, no interior, e a malária é uma doença que pode evoluir para o óbito, muito fácil. E não só, uma vez que o protozoário entra na corrente sanguínea, ele começa a se multiplicar e atacar as hemácias. Então, saber quantos protozoários tem, ou seja, eu detectar os protozoários nas hemácias, vai me ajudar a estratégia de como eu vou dar a medicação desse paciente. Essa foi uma solução que eu desenvolvi, ela vai ser publicada na semana que vem, mas no meu site já está o artigo disponível de como a gente usou técnicas de Deep Learning para fazer a contagem de parasitas em imagens microscópicas. Lembra, a alternativa para isso é uma pessoa que é especialista em análise de imagens biomédicas e ainda tem que contar protozoário rápido. Dá trabalho. Pode estar valendo vidas. E aqui o Diego, que está até aqui na plateia, quando deu a pandemia do Covid-19, todo mundo ficou se coçando, né? E a gente, o que é que a gente vai fazer? E se a gente usar o framework de cidades inteligentes para saber quando as pessoas estão usando máscara ou não? Então, a ideia que a gente fez foi desenvolver um algoritmo capaz de detectar quando as pessoas estão usando ou não usando máscara. Porque, infelizmente, a tendência é que haja outras pandemias ou problemas como poluição. Além disso, usar máscaras pode ser uma tentativa de prevenir a contaminação de doenças infectocontagiosas, especialmente considerando que a população das cidades urbanas vai superar a das zonas rurais nos próximos anos. Essa é a primeira parte das minhas contribuições para melhorar o mundo relacionadas à saúde. Mas deixa eu beber uma água. Round 2. Queremos a erradicação da fome, o consumo responsável é melhorar a vida sobre a terra. E eu não poderia deixar de fora, né, algo que move toda essa equipe, toda essa galera de TI, que é o café. Sem café não existe tecnologia. Enfim, a nossa bebida dos deuses, democrática. E o Brasil é o segundo país
proporcionalmente maior exportador de café. Essa é a segunda bebida mais consumida no mundo e o nosso território agriculturável para o café é fantástico. O café brasileiro é um dos melhores do mundo. Porém, quanto mais área agricultável, mais sujeitos estamos a doenças que atingem os cafezais, como, por exemplo, cercospirose, ferrugem, bicho mineiro e foma. E a agricultura brasileira é uma das mais envolvidas com as questões sociais e com melhor impacto ambiental no mundo, ou seja, diminuição de pegada de carbono, ela é responsável. Então, por que não a gente criar soluções que melhorem a cadeia produtiva do café? Então, nesse sentido, a gente pegou imagens saudáveis e acometidas por essas patologias e foi desenvolver algoritmos inteligentes dentro do paradigma de Deep Learning para esse problema. Para vocês entenderem um pouco onde a gente chegou, lembra da acurácia que eu falei que era a quantidade de imagens que o algoritmo acerta versus o que o algoritmo erra? Olha o que a gente chegou, 99,88% para o café. Para você entender um pouco mais do ônus computacional, do que significa desenvolver essas soluções, se você tem um conhecimento mínimo de programação, você sabe o que é um float, certo? Um float é o que a gente chama de um parâmetro. Uma rede profunda tem 22,85 milhões de parâmetros a serem calibrados durante o treinamento para ela chegar nessa taxa de acurácia. E o bacana foi que nesse estudo a gente usou redes que até participaram lá da ImageNet, como também redes menores, que podem ser embarcadas em dispositivos. E, para nossa surpresa, essa rede aqui, ShuffleNet, que é considerada peso leve, teve uma solução de destaque. E a gente evoluiu essa solução para criar uma blockchain para validar a agricultura brasileira de qualidade. Então, a gente tem 2 publicações relacionadas a essa bebida dos deuses que nos mantém ativos, inteligentes e é a aceleração do nosso hardware biológico, né? Aqui está um pouco só do desempenho. O algoritmo erra pouquíssimas instâncias de treinamento. Foram mais de 58 mil imagens para treino. E também, uma outra coisa muito boa é o cacau. A gente fez também com análise de qualidade do cacau, porque essa produção do cacau, aqui no Amazonas em especial, é feita por comunidades ribeirinhas que muitas vezes não tem um técnico agrícola para dar suporte. E se eu embarcar essa solução no dispositivo e puder ir implementando melhorias e correções no processo de manejo desse cacau para essas comunidades produzirem cacau de mais qualidade e exportar isso de maneira sustentável, é uma agricultura que muitas vezes é feita de maneira ecológica e poder aumentar o valor comercial agregado, melhorando a vida de pessoas. Então, a gente também tem trabalhos com a análise de qualidade do cacau. Bem, em se tratando de empregos dignos e crescimento econômico, porque a gente quer formar capital humano dentro das nossas universidades para resolver esses problemas de mundo real. O que nós temos de mais valor dentro da universidade são as pessoas, as que estão em formação e as que estão provendo formação. A gente está aqui falando de cidades inteligentes, ambientes inteligentes, e a gente quer criar cidades e comunidades sustentáveis dentro do paradigma dos objetivos sustentáveis da ONU. Então, vamos encarar problemas urbanos. Um problema muito legal, que aqui em Manaus, infelizmente, é muito comum, é a qualidade do asfalto. Manaus é uma cidade muito horizontal, então a gente tem uma grande cobertura asfáltica, mas quem nunca teve que trocar sua suspensão antes da hora, né? Ou então estava dando aquela cochilada no ônibus para ir para a universidade e acordou achando que o mundo tinha acabado. Não era o dia. Então, a pavimentação asfáltica, ela tem falhas. E essas falhas podem ser de diferentes naturezas e de diferentes graus. Então, eu tenho falhas verticais, longitudinais, malha de jacaré e aquele buraco que quebra a suspensão. A gente chama de panela. São 4 tipos de doenças que afetam o asfalto. E se eu treinar um modelo inteligente para resolver isso? A gente não só o fez,
qual é a ideia dos sonhos? A gente ainda vai chegar lá. Colocar uma câmera em cada rota de ônibus e à medida que esse algoritmo inteligente for detectando um buraco, eu crio um mapa e esse mapa vai guiar a pavimentação da minha cidade, sem precisar de influência política, sem precisar de nada, de maneira inteligente e autônoma, a cidade provendo dados para a sua própria melhoria. Melhorar o trânsito é diminuir a poluição, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, é diminuir o custo logístico de transporte de alimentos e remédios, é uma grande melhoria, é promover segurança de vida das pessoas. A gente está diminuindo o número de acidentes. E aí, a gente validou essa solução com dados de Santa Catarina, a partir de um dataset público de uma das cidades do interior do estado de Santa Catarina que estavam disponíveis. E, embora a gente tenha treinado em dados de cidades da Europa, da Ásia, quando a gente fez essa transferência para um domínio local, o algoritmo funcionou bem. Então, tem potencial dessa solução vir para o Brasil. Bora trabalhar nisso. Convoco vocês, comunidade, para ajudar nisso. E não só. Esse foi o TCC de um dos nossos alunos de graduação em Engenharia de Computação, que recebeu o prêmio de melhor artigo no Workshop Brasileiro de Cidades Inteligentes, lá em Niterói, no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, no ano passado. Então, é sobre isso que a gente faz ciência aqui no LSI. E se tratando de Manaus e a nossa universidade ela é mantida com os empregos e os impostos do polo industrial de Manaus, e a gente tem que pensar em inovações na indústria 4.0, ou seja, aumentar a eficiência do processo fabril para que tenha menos pausas, menos acidentes, e a gente tem uma peça muito comum e muita indústria, até na tua impressora 3D tem. É chamada fuso de esfera. Basicamente é um rolamento que tem esfera. Com o tempo, essas esferas vão danificando o rolamento. E aí provocam uma falha que precisa de manutenção. Esse é um rolamento danificado. Esse é um rolamento que está novinho e esse é um rolamento que está sendo usado. Ele está íntegro, ele está perfeito, não tem problema aqui. Mas ele está sujo. Então, quando é que o rolamento está danificado ou só está sujo ou quando não está sujo? Antes, isso era feito com acelerômetro para olhar se a máquina já estava trepidando, ou seja, os outros parafusos já se desafrouxando. Ou com câmeras termográficas, que chegam a ser 5 a 7 vezes mais caras do que câmeras comuns. E se usarmos Deep Learning e câmeras comuns? Foi isso que a gente fez no trabalho de conclusão da aluna Giovana. E o desafio, Giovana Teodoro, e o desafio aqui era, essas falhas, elas são muito pequenas. E uma das dificuldades desses algoritmos inteligentes do estado da arte é detectar objetos que têm largura ou comprimento menor que 32 por 32 pixels. Então, a gente conseguiu hackear o problema, mudando a dimensão dos dados de entrada e encontrando soluções que funcionam bem e que têm potencial para ser embarcado. Esse trabalho vai ser publicado na semana que vem, segunda-feira, no Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, mas já está disponível para download e leitura lá no nosso site. Um outro trabalho que foi bastante inspirador para mim trata de redução de desigualdades e inclusão social. Se queremos ter uma sociedade melhor, precisamos olhar de maneira equânime para os indivíduos, ou seja, olhando cada um conforme a medida da sua necessidade. Eu tô procurando e tem aqui no bairro. Comprado pequeno é muito mais rápido. Eu compro da Neuza, compro da Tereza, eu compro do Marcos, do seu Reginaldo. Eu compro do pequeno aqui do meu bairro porque movimenta a economia e gera oportunidades para o Brasil inteiro. Vai comprar? Compre do pequeno negócio.